Boa tarde a todos, sou a professora Selene, de Bioquímica, e hoje eu vou passar algumas informações sobre proteoglicanos, ou como prefiram chamar, glicoproteínas, focando cartilagens e líquido sinovial. Primeiro, o que é uma glicoproteína? Usando como exemplo a mucina, mucina é uma glicoproteína presente em secreções na forma de gel, por exemplo, na nossa saliva. Essa molécula ela é constituída de uma sequência de aminoácidos, de uma cadeia polipeptídica, e ligada a essa sequência de aminoácidos tem carboidratos. Por isso, ela é classificada como glicoproteínas. Essa junção de carboidratos com proteína dá para a molécula uma característica de gel. Por isso que esse tipo de molécula aparece em líquidos que têm maior densidade do que a água, como a nossa saliva. Um outro exemplo, que inclusive já falei em aulas anteriores, são os proteoglicanos, ou, o nome mais antigo, mucoproteínas. Inclusive é um nome bem sugestivo, porque muco é realmente a consistência que tem uma solução onde proteoglicano está presente. Então, o que são proteoglicanos? É uma mistura de proteína, aqui representando uma cadeia de proteínas, com carboidratos. Normalmente, tem alguns carboidratos que fazem a ligação entre a proteína e um conjunto de moléculas derivadas de carboidrato, denominadas de glicosaminoglicano. Então, cadeia de proteína, uma parte de ligação dessa cadeia de proteína com glicosaminoglicanos. Como que é a organização disso? Então, aqui no meio está representando um glicosaminoglicano ou uma cadeia do glicosaminoglicano que chama ácido hialurônico ou hialuronato. Ligado a essa cadeia tem proteínas. Essa parte em cor de rosa está representando uma proteína. E esse quadradinho rosa também é uma outra proteína. Então, tem o ácido hialurônico, ligado a ele tem uma proteína. Essa proteína faz a ligação do ácido hialurônico com os proteoglicanos. E o que são proteoglicanos? É um conjunto de moléculas onde tem uma proteína central e ligada a essa proteína tem moléculas denominadas de aminoglicano ou glicosaminoglicano. O que seria aminoglicano, glicosaminoglicano? Seriam polissacarídeos constituídos de muitas unidades desse disacarídeo modificado. Então, recuperando conceitos da aula de carboidrato. Aqui eu tenho uma molécula de carboidrato, só que originalmente nesse carbono 6, o carboidrato tem um radical álcool, como está aqui. Quando é substituído por um radical ácido carboxílico, passa a ser um derivado de carboidrato. Então, essa molécula derivada de um monossacarídeo, junto com essa outra molécula, que é um derivado de um outro monossacarídeo, porque essa hidroxila está substituída por esse radical, a união entre esses dois é do tipo beta-1,3, repetindo esse conjunto de dois derivados de monossacarídeo, umas 50.000 vezes, então umas 50.000 unidades disso daqui, que é o ácido hialurônico, vai constituir um glicosaminoglicano. Um outro exemplo, esses dois aqui, também são derivados de carboidrato, com a substituição dessa hidroxila por ácido carboxílico, dessa hidroxila por um radical com enxofre e dessa hidroxila com esse radical acetoamino. Essa dupla corresponde ao condroitin 4-sulfato. De 20 a 60 unidades do condroitin 4-sulfato vai ser um glicosaminoglicano. E assim vai. Glicosaminoglicano, por exemplo, então, ele corresponde
Há um conjunto de carboidratos de muitas moléculas, 25, de 15 a 90, de 20 a 60, de 50 mil, ou seja, muitas moléculas, sendo que os carboidratos não são carboidratos simples, eles têm alguma substituição na cadeia. Então, esse daqui é o queratansulfato, aqui está representado a heparina, condroitin 4-sulfato e ácido hialurônico. Bom, aonde que isso se encontra? Voltando no exemplo anterior, estaria aqui, ó, nessa parte da molécula. Então, isso que está como se fosse um zigue-zague, é lá só 50 mil moléculas de algum aminoglicano que vai estar unido a uma proteína. Dando como exemplo um proteoglicano de matriz extracelular, vou tentar mostrar como que é a característica estrutural. Então, primeiro começa com uma molécula que faz a ligação de todas as outras. Então, essa molécula que faz a ligação de todas as outras, nesse exemplo, aqui representado por esse cordão, é de ácido hialurônico. Então, 50 mil unidades daquele disacarídeo, que a gente chama de ácido hialurônico. Então, 50 mil unidades disso aqui se une formando essa parte central do agregado. Bom, e ligado a isso aqui, aí tem essas outras moléculas representadas deste modo. Na realidade, como é isso? Vai ter uma proteína em amarelo que faz a ligação da cadeia de ácido hialurônico com o restante da molécula. Além dessa proteína em amarelo, sai uma outra proteína que é chamada de proteína de ligação, ou o nome que está aqui, né? É agregado ou agrecano, uma molécula de agrecano, que é essa proteína que fica no meio. Ligado a essa molécula de agrecano, a essa proteína, saem esses fiozinhos aqui. O que são esses fiozinhos? São conjuntos desses disacarídeos. Então, esse disacarídeo é o condroitin 4-sulfato, esse é o queratansulfato. Olhando nessa molécula, ó, representado em vermelho é o condroitin sulfato, representado em azul é o queratansulfato. Bom, aqui tem vários exemplos de agregados de polioglicanos, sempre considerando que no centro tem uma proteína. Essa proteína central, ela vai estar ligada a uma cadeia de ácido hialurônico, algumas vezes a uma cadeia de colágeno. Essa proteína central, ligada a ela, tem esses fiozinhos em verde. O que eles estão representando? Pode ser condroitin sulfato, condroitin sulfato, condroitin sulfato, aqui também, condroitin sulfato. Ou pode ser que esses compostos aqui, que são aminoglicanos, sejam de outro tipo. Então, existe possibilidade de ser queratansulfato, ou ainda pode ser dermatansulfato. Voltando lá naquela molécula de origem. O que quer dizer isso? Conjunto desses disacarídeos. Olha o queratansulfato aqui. Então, quando naquela molécula está dizendo que tem vários, esse fiozinho verde corresponde ao queratansulfato, ou dermatansulfato, ou condroitin sulfato, é um conjunto de várias unidades daqueles disacarídeos. Esse aqui da extremidade é o que nós vamos dar um foco maior hoje, que corresponde ao proteoglicano da cartilagem, que predomina em cartilagem. Então, em cartilagem tem uma proteína central, ligado a essa proteína em verde, tem moléculas de condroitin sulfato, várias moléculas de condroitin sulfato, formando o aminoglicano. Em azul, são oligosacarídeos, então são moléculas de carboidrato com menor número de monossacarídeos. E ainda tem queratansulfato. Quais outros exemplos? Então, aqui tem alguns proteoglicanos de superfície celular. Então, sempre vai ter uma proteína
Ligado a essa proteína, tem a cadeia de carboidratos modificados. Então, tem a cadeia de glicosaminoglicano, a cadeia de aminoglicano. São vários nomes para a mesma coisa, né? Então, fica complicado, mas... O que é essa cadeia? Por exemplo, aqui, esses quadradinhos coloridos representam o condroitinsulfato. O que é aqui? Esses outros quadradinhos é o heparansulfato. Então, é um conjunto de carboidratos modificados que estão unidos a proteínas, formando diferentes moléculas que recebem o nome de proteoglicanos. Falando especificamente de cartilagem, tem uma figura bastante extensa, né? Talvez um pouco difícil de enxergar, mas como é o proteoglicano que está presente na cartilagem? Então, tem uma cadeia de ácido hialurônico, tem uma proteína de ligação, e nessa proteína de ligação tem outras proteínas e outros carboidratos. Mas o que tem ligado aqui nessas proteínas, nesses carboidratos? Tem o proteoglicano. Então, vamos pegar esse quadradinho, vamos localizar na figura de baixo. Então, este pedacinho da figura de baixo corresponde a um grupo de carboidratos, que é de ácido hialurônico, uma proteína de ligação e outras proteínas menores que também são de ligação. Bom, mas isso daqui, ampliado aqui, está ligado aonde? Está ligado em tudo isso aqui. O que é essa outra parte aqui? Essa outra parte é o proteoglicano. Na cartilagem, especificamente, quais os glicosaminoglicanos presentes no proteoglicano? Então, o que está em azul é esse maior aqui, ó, que é o condroitinsulfato. Esse outro aqui, um pouquinho mais curto, é porque tem uma quantidade de carboidratos menores, é o queratansulfato. Ou ainda pode ter um bem pequenininho, que daí tem só alguns carboidratos modificados, ou este outro aqui. Então, depende do tamanho dessa cadeia aqui, para que seja representado de uma forma um pouco maior. De qualquer modo, independente de qual seja a origem desses proteoglicanos, a constituição é sempre daqueles carboidratos modificados, que a gente chama de aminoglicanos. Vou ampliar isso para vocês poderem ver. Então, isso seria o básico de um proteoglicano de uma cartilagem. Essa parte aqui são proteínas ligadas a uma cadeia de ácido hialurônico. Além dessas proteínas, né, ou essas proteínas, esses três aqui, na realidade representa este fio. E o que tem ligado nessa proteína central? Tem ligado as moléculas de oligosacarídeos modificados, ou aquilo que a gente chama de queratansulfato, condroitinsulfato, são moléculas constituídas daqueles disacarídeos com substituições nos radicais. Uma outra forma de ver a composição de uma cartilagem, então aqui está representado um colágeno. Ligado a esse colágeno, que também está presente na cartilagem, tem o ácido hialurônico, uma cadeia de ácido hialurônico. Ligado a essa cadeia de ácido hialurônico, tem uma proteína de ligação e depois sai outra proteína central. Ligada a essa proteína central, daí tem condroitinsulfato, queratansulfato, que são os glicosaminoglicanos. Então, tudo isso, a proteína central de ácido hialurônico, a proteína de ligação, essa outra proteína central, onde estão ligados os glicosaminoglicanos, tudo isso chama proteoglicano. Só esse pedaço aqui, aonde tem essas hastezinhas em azul, que estão representando condroitinsulfato e queratansulfato, só isso aqui são os glicosaminoglicanos.
Bom, a cartilagem ela não é simples em relação a ter só um componente. Na realidade, a cartilagem ela tem vários tipos de colágeno. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Então, tem colágeno do tipo 9, do tipo 2, do tipo 11. Então, vários tipos de colágeno se organizam na cartilagem e ligados a esses colágenos tem outras moléculas. Tem moléculas só de proteína, que nem essa COMP. É uma proteína não colagenosa. Não é um colágeno, é uma outra proteína. Ou ainda pode ter o que está representado aqui. O que é essa representação? É o que nós acabamos de ver. São os agregados de proteína com ácido hialurônico. Então, são os proteoglicanos. Fiz uma tabela, não vou ler passo a passo, mas é para vocês terem uma ideia dos componentes que tem na cartilagem. Então, a cartilagem ela tem colágeno de vários tipos, tem os proteoglicanos. Nesses proteoglicanos, entenda que tem todas aquelas proteínas de ligação, tem as proteínas que estão no meio, ligando os glicosaminoglicanos e assim vai. E tem outras proteínas que não são em grande quantidade. E tem o que se chama de proteínas não colagênicas. Essas proteínas, tem uma de matriz da cartilagem, que é a COMP, tem uma outra também, que é a CMP, essas são bastante consideradas porque a quantidade é grande. Tem elastina, que é uma das responsáveis pelo mecanismo de contração ou de movimento da cartilagem. Tem várias moléculas. Ou seja, embora nos exemplos, nos desenhos, o fixo são alguns componentes, a cartilagem tem muito mais componente do que aquilo que está descrito nas figuras. Onde que está uma cartilagem? Então, isso é anatomia, né? Espero não dar nenhum fora aqui, mas de qualquer modo, aqui está sendo representado um tecido ósseo, um osso, dois ossos formando uma articulação. Envolvendo essa articulação, envolvendo os ossos, tem a membrana sinovial. E entre um outro osso, protegido pela membrana sinovial, tem um líquido gelatinoso, que é o líquido sinovial. Então, a cartilagem ela é formada por uma matriz extracelular, ou seja, várias moléculas que estão fora da célula. Ela também tem água e tem material orgânico, tipo colágeno, proteoglicanos. Ampliando esse pedacinho aqui, ampliando o que se chama de membrana sinovial. Seria mais a parte de histologia. A membrana sinovial ela é constituída de matriz extracelular, fibras de colágeno, tecido conjuntivo e também tem células. Então, sinoviócitos e esses adipócitos são locais de reserva de lipídios que tem na membrana sinovial. Bom, e para que serve essa membrana sinovial? Tem uma função extremamente física de impedir o atrito entre os ossos e também tem uma função de liberar componentes para o líquido que fica na articulação. Então, esse conjunto todo, pensando em membrana sinovial mais o líquido sinovial, tem uma densidade que permite, que evita que os ossos tenham atrito. Além disso, por essa membrana, também pode haver nutrição do tecido ósseo. Bom, vamos mais um pouquinho. Aqui tem um esquema. Então, o tecido ósseo, em preto, tá? A cartilagem. Junto com essa cartilagem tem a membrana sinovial. E o líquido que fica aqui é a cavidade sinovial contendo o líquido sinovial.
essa cartilagem, ela reveste o tecido ósseo e junto com essa cartilagem tem a membrana sinovial, as duas praticamente se confundem. Alguns livros falam até que a cartilagem e a membrana sinovial é a mesma coisa. Mas junto com essa cartilagem, com a membrana sinovial, é que tem o surgimento, é que tem a liberação das moléculas que vão constituir o líquido sinovial. Como que é isso então? No condrócito, que são as células, é que ocorre a síntese daquela molécula que é representada desse jeito, que lá no começo da aula eu expliquei que eram os proteoglicanos. Esses proteoglicanos, eles são sintetizados a princípio separados. Depois, na matriz intercelular, eles vão se unir numa proteína que tem aqui. Essa matriz intercelular, ela vai ser composta com esse proteoglicanos, por isso que ela é gelatinosa. Depois de uma meia-vida de aproximadamente 100 a 800 dias, esses proteoglicanos, eles são degradados. Parte desse material resultante da degradação do proteoglicano pode ser reaproveitado pela célula. Mas vejam que está pontilhada a seta, porque é muito pouco. Aí o restante do material decorrente da degradação dos proteoglicanos, eles são liberados no líquido sinovial. Então, os proteoglicanos é que são responsáveis pelo líquido sinovial ter uma característica densa, mucosa, com uma densidade maior do que da água. Isso tem uma tabela, também não vou ler passo a passo, só vou dar uma geral, que corresponde à composição do líquido sinovial. Então, o líquido sinovial, ele tem proteínas que vêm do sangue. Então, existe uma secreção, uma drenagem de proteínas do sangue para o líquido sinovial, como albumina, globulina, tipo beta, alfa, gama, fibrinogênio. Tem carboidratos e lipídios, que também a origem é do sangue. Tem células. Essas células, principalmente células de descamação do tecido ósseo e um pouco de macrófago, monócito, que podem ter vindo do sangue. Aliás, que vem do sangue, né? E tem as moléculas lubrificantes, que são essas moléculas lubrificantes. AH é o ácido hialurônico. Mucina é uma glicoproteína. Então, essas siglas estão representando o que a gente estudou até agora nessa aula, que é aquela mistura de compostos que tem proteína junto com carboidrato. Tem citocinas e fatores de crescimento. Tem enzimas proteolíticas. Essas enzimas, elas são responsáveis por degradação das proteínas e o nosso corpo tem que recuperar essa proteína degradada. Se houver alguma doença, pode ser que as proteínas sejam degradadas mais rápido, e isso é um problema para a articulação. E tá falando aqui as siglas do que significa cada um, né? Então, AH, ácido hialurônico. Esse PRG4 são os proteoglicanos. E assim, todos eles estão definidos aqui embaixo. Bom, e se houver alguma modificação em todo esse sistema envolvido na cartilagem? Pode chegar numa doença que chama artrose. Eu estou dando alguns exemplos só. Então, a artrose ela é decorrente da desagregação de uma cartilagem, consequentemente do líquido sinovial. Então, há uma desestruturação da cartilagem e já que o líquido sinovial é decorrente de compostos que são liberados parcialmente pela cartilagem, ele também vai sofrer modificação. Essa desestruturação da cartilagem resulta na liberação de enzimas que degradam a matriz, e essas enzimas, elas vêm das células, dos condrócitos.
macroscopicamente, o que se observa quando a cartilagem foi alterada, quando as moléculas, tanto da cartilagem como do líquido sinovial, não estão mais na quantidade, na característica original. Percebe-se eburnização da cartilagem. O que quer dizer isso? Ela perde o brilho e perde a coloração uniforme. Falhas na superfície. É como se a cartilagem ficasse cheia de furos, de fragmentos. E lesão na superfície articular. Bolhas, ulceração. E no líquido sinovial, o que se observa? Menor viscosidade. Isso é óbvio, é decorrente do fato da cartilagem estar alterada, porque os componentes do líquido sinovial parcialmente são originados da cartilagem. Se tem menor viscosidade, vai ter menor elasticidade. E tudo isso por quê? Porque diminui a concentração de ácido hialurônico. Bom, uma outra patologia relacionada com isso, ela é originária desde o nascimento. Então, quando a gente chama erros inatos do metabolismo, quer dizer que alguma coisa já foi gerada de forma errada. Nesse exemplo que eu vou dar, o que foi gerado de forma errada? Foi uma enzima hidrolítica, que essa enzima é necessária para degradar o muco polissacarídeo. Então, que eu mostrei lá na frente que uma mucoproteína, ela tem várias unidades daqueles disacarídeos, isso no nosso organismo é constantemente sintetizado e depois de um tempo é degradado. E para isso precisa de enzimas. Então, aqui está mostrando o muco polissacarídeo. E tem enzimas que vão degradando essas moléculas e que vão modificando as estruturas do carboidrato. Então, tudo aquilo é feito pelo nosso próprio organismo. E se a criança já nasce com uma enzima alterada, ela vai ter alteração na formação do muco polissacarídeo. Qual a consequência? A degradação errada ou a síntese errada de um muco polissacarídeo pode resultar em anomalia esquelética, considerando que em todas as matrizes extracelulares e nas cartilagens tem muco polissacarídeo. Ela vai ter deficiência na parte física e também na parte mental. Um outro exemplo parecido com esse, também é um erro inato do metabolismo. É quando na degradação do muco polissacarídeo tem a deficiência de uma enzima que chama ioduronato sulfatase. A deficiência dessa enzima vai levar a uma patologia que chama síndrome de Hunter. Ou, se a alteração for na enzima L-hidroronidase, leva a uma deficiência que chama síndrome de Hurley. Mas por que isso? Porque a deficiência dessas enzimas dificulta a organização de um proteoglicano. E o proteoglicano formado errado ou sem degradar, ele vai alterar a matriz extracelular, vai alterar a cartilagem e vai levar à deficiência do indivíduo. Por último, como é que a gente dosa isso? Então, numa aula prática nossa, está previsto de nós fazermos a dosagem de mucoproteína. Então, a gente coleta o sangue do indivíduo, separa o plasma e dosamos quanto tem de mucoproteína no sangue. A quantidade é muito baixa, porque senão o sangue seria viscoso se a quantidade de mucoproteína fosse alta. E o sangue não é tão viscoso quanto um líquido sinovial. Mas, se a quantidade de proteína der acima do normal, pode estar relacionado com algumas patologias. Então, quando se fala proteína de fase aguda, é porque a quantidade de mucoproteína no sangue está alterada devido a um processo inflamatório. Então, em vários processos inflamatórios, acontece o aumento de mucoproteína. Esses processos inflamatórios, eles podem ser agudos ou crônicos. Por exemplo,
Tem doença do colágeno, tuberculose, infecções, diabetes, cirrose, psoríase, gota, até a obesidade. Pode levar a um aumento de mucoproteína. A princípio, dosar mucoproteína no plasma sanguíneo, como é muito pequena a quantidade, pode ser que fique uma dúvida se aquilo está aumentado ou se não está aumentado. Então, o que é mais comum de se fazer são dosagens seriadas de mucoproteína, para saber se o tratamento de determinada patologia está dando certo. Então, vamos supor que o indivíduo tem uma psoríase e a quantidade de mucoproteína no sangue dele deu acima do normal. A gente começa a tratar a patologia e para ver se está dando certo, dali um tempo dosa de novo a mucoproteína no sangue. Ela tem que diminuir. Bom, essa é uma aula extremamente rápida, com poucos slides, no sentido de que muita coisa a gente já estudou antes, né? Então, o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é um carboidrato modificado, o que é uma mucoproteína, nós já tínhamos visto em aulas anteriores. Então, por isso ficou só um contexto aí para somar com o que vocês já viram em outras aulas. Eu usei essas referências, agradeço vocês estarem participando, ouvindo e tendo interesse no assunto, e muito obrigada.